noite. Olá. Voltando aqui para o Net Botafogo, todos nós estávamos na ilha, todos nós estávamos sentindo esse vento bater. E aqui temos presença. Vamos aquecer a mão, tá frio, né? Vamos aquecer as mãos então. Queria aqui. Eu só não ligar o ar-condicionado. Para começar, eu sempre. Para começar, eu tô aqui na frente, eu tenho uma promessa comigo. Sempre que eu estiver em algum palco de estação, eu vou pedir aplausos para Cavi Borges, que torna tudo isso possível. Incansável do cinema meu nome é Caio, é um perigo. Incansável do cinema. Essa produção de luxo que a gente acabou de ver, uma produção luxuosa de Flávio Tambelini aqui presente. Um efeito especial em cena, o primeiro grande papel para o cinema, Leandro Aral aqui. Ele que dispensa comentários, microfone em mão. Walter Lima. Cinema se transforma na mesa de edição, onde a magia vem para o público. Sérgio Meckler aqui presente. Eu estou aqui para botar a voz para vocês falarem. Quero saber um pouco de cada um aqui. Esse filme tem pouco mais de 25 anos, 97. Não sei quanto tempo que vocês não revisitavam essa ilha, essa narrativa. Como é para vocês retornarem para essa aventura da Ostra e o Vento? Um pouquinho vocês me falando o sentimento de estar de volta a essa ilha. Quem quiser começar. Walter Lima. O Mocevaldo já está com o microfone. Ué, pô. Como é para você voltar para essa ilha depois de tantos anos? Bem, eu, a um determinado momento, eu tive que sair da ilha porque eu estava em crise com o som da sala. Só isso. Então, foi a única grande novidade que eu tive. Me deu uma raiva. Porque o som do filme é demais. Foi uma experiência absolutamente única. Naquele momento do cinema brasileiro, a gente caprichou, viu? A gente foi fazer esse som fora do Brasil, fomos para Los Angeles, pegamos um grande editor de som, entendeu? Então foi muito. Eu estou falando para cá? Todos ouvem. Quer um pouquinho mais, um pouquinho ao som. Falando em som, já que eu estou falando de som. Mas isso aí me incomodou. Eu saí por causa disso, né? Porque você vê o filme, ouve o filme, é outra coisa. Eu queria até que o Wagner estivesse aqui, porque quando eu levei o filme para lá, para a gente fazer a edição final, a edição do som do filme, eu já tinha editado a música no filme. E quando eu saí de Hollywood para cá, de volta, entendeu? O filme já não tinha aquela quantidade de música. Quando o Wagner viu, eu falei assim, falta, mas eu fiz tanta música, perdemos tanta coisa, porque eu descobri o som, a sonoridade da ilha. Eu fiquei tão impressionado com a qualidade do trabalho do editor de som. Eu falei assim, pô, não dá para cobrir esse troço todo com música, pô, não existe. Entendeu? É ele. Então, será que ele ouviu? Mas, então me deu uma certa agonia na hora de eu estar vendo ali todo aquele... É muito bonito o trabalho que ele fez. Mas ver o filme, para mim, tem uma... Para mim, a coisa que mais me interessa do filme, seja esse ou outro filme que eu realmente gosto de ter feito, é que o filme chega às pessoas, entendeu? E eu ultimamente tenho tido essa alegria. Eu vi alguns filmes que eu fiz, entendeu? Ter uma repercussão assim, muito boa, calorosa, junto ao público, entendeu? Me aconteceu isso com Inocência aqui, passando, entendeu? E eu acho que esse filme é um filme que é atemporal, foi pensado também dessa maneira, como ele é atemporal. E também fora, e ele se passa num espaço que é fora da nacionalidade. Ele é
não é internacional, eu acho que ele é anacional. Ele está um pouco fora, apesar de ter características assim, de que ele se passa talvez no final dos anos 30, né, no início dos anos 40. Eu acho que é mais ou menos por aí que ele se passa. Tem uma musiquinha francesa que toca. Eu digo isso pelo seguinte, que quando eu estava filmando, um dia eu filmei uma parte do filme no Ceará, lá em Jericoacoara. E ia filmar o resto do filme na Ilha do Mel, no inverno da Ilha do Mel, e na linha do Equador, em Jericoacoara. Então estava lá o Lima Duarte, todo agasalhado, entendeu? Em Jericoacoara, suando para boa, veio me perguntar isso assim, mas volta, aonde é que a gente está, onde é que esse filme se passa? Eu falei assim, a única resposta possível, na tela, né, Lima? Pô, não tem outro lugar para passar. E eu acho que ele se passa na tela, ele é muito filme. Alguém me perguntou que logo depois da sessão, a respeito de... Não, foi ele. Me perguntou o que eu vi no filme, o que eu vi o que me atraiu nesse livro. Eu, na verdade, é o seguinte, eu ganhei um livro de presente de um amigo meu, Zé Haroldo Pereira, um crítico de cinema de Minas. E ele tinha ficado muito apaixonado pela Lira do Delírio, então ele veio no meu aniversário e me deu um livro, que é Augusto e Vento, e me falou assim, é a tua cara. Eu fiquei com medo danado. Eu guardei o livro, nunca toquei no livro, eu passava pelo livro, entendeu? Eu ficava olhando para ele à distância, entendeu? Levou muito tempo lá, até que eu li o livro. E eu acho que o que me mobilizou, vendo o livro, tomando conhecimento do livro, é que eu li várias vezes o livro. E um dia eu me perguntei assim, mas o que é esse livro, cara? Me diga, para mim mesmo, o que é, afinal? Me diz, uma palavra só, o que é o livro? Sai escovando o dente, assim. O que é esse livro, afinal? Aí veio uma palavra, mistério. Eu fui fazer o roteiro com esse norte na minha frente. Isso é um filme de mistério. E eu acho que isso está no filme. De cara, quando você entra no filme, você está diante de um mistério. O que ocorreu com aquelas pessoas que estão dentro da ilha. Mas tem coisas que são assim muito pessoais ao mesmo tempo. Uma sensação de simultaneidade, que é uma coisa que eu não sou médium, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Nem frequento isso. Mas eu de vez em quando acho que tem uma pessoa aqui do lado, entendeu? Estou andando na rua. Eu sempre acho que tem, entendeu? E eu acho que a gente é simultâneo, em velocidades diferentes, entendeu? E isso era como eu poderia decifrar a coexistência desse passado presente. Porque eu acho que não há uma lembrança dele, há uma simultaneidade dele. Entendeu? Esse, para mim, era o centro. O problema era como fazer com que isso fosse inteligível para o espectador. Entendeu? Porque eu digo isso sem nenhum outro tipo de pretensão. Eu faço filme para o público, entendeu? Para mim, eu fui educado no cinema. Então, eu me eduquei no cinema e o cinema me educou. Sabe, de ver filme em poeira. Para mim, eu descobri o mundo no cinema, não foi através dos livros. O cinema me levou aos livros, mas foi o cinema. Então, para mim, o filme ele existe nessa relação com as pessoas.
fazer um filme que não vai até lá não é nivelar por baixo. Não é isso. É simplesmente ter a volta, ter o retorno. E isso, para mim, é fundamental. Então, saber que o filme fala com as pessoas depois de tanto tempo, né, como aconteceu no caso do Inocência e como acontece no caso desse filme, como também aconteceu no caso do Boto, que eu vi lá em Bonito recentemente, eu fiquei tão impressionado com aquilo. Eu tinha visto aqui, eu achei que era um filme de terror, porque tinha uma cópia escura demais. Eu achei, pô, de terror esse filme. Mas lá o filme estava na luz. Fantasia. Não, estava demais. E eu achei que ele ia para o público, entendeu? E esse filme, eu acho que ele tem isso, ele fala com... Eu acho que dos filmes que eu fiz, além desse filme, eu acho que só o Inocência me devolve essa sensação de, sabe, de ter chegado ao espectador. Não, a Lira é um drama existencial meu que, entendeu, me confunde demais. Então eu não consigo ver. Eu até hoje não consegui ver direito. Eu me misturo no meio do filme, eu fico muito angustiado. Me deixa muito à distância do filme. Eu fico sempre assim, severo demais com o filme. Não entro, sabe? Porque você, para entrar no filme, você tem que entrar mesmo no filme, né? Compra o ingresso na bilheteria e embarca. Vai embora, junto com o filme, entendeu? Dane-se. No caso da Lira não acontece isso. Eu fico vendo, sabe, uma coisa e nos propósitos gerais de que eu estava vivendo ali, eu ainda tenho informações que vêm do filme que se confundem comigo. Então, eu não sei. Eu não tenho ideia dele. Não é que eu não goste, é que ele ainda me angustia. E no caso da Ostra e Vento, o que me acontece é o seguinte, eu me emociono com o filme. Eu sou um cara que se emociona, entendeu? Eu não me poupo disso. Eu, como espectador, e mesmo dirigindo o filme, eu não tenho o menor pudor disso. Entendeu? Eu sou aquele cara que se emociona mesmo e deixa rolar, entendeu? Não estou nem aí. Entendeu? Eu não tenho como segurar. E ele me traz essa emoção. Me traz a emoção de ver ela, dela estar aqui, agora sim, né? Aproveitando essa faísca de emoção, conta aqui pra gente como é que foi essa descoberta da Marcela na Leandra, e quero ouvir também de Leandra, como foi essa descoberta da personagem e da Leandra, atriz de cinema ali, naquela experiência intensa, naquelas viagens. Como é que foi essa descoberta? Eu fiz muitos testes, fiz muita coisa. Fiz aqui no Rio de Janeiro, fiz em Fortaleza também, entendeu? Fiz até também ouvi gente de São Paulo, né? Estava dando aula lá na escola Célia Helena, em São Paulo, e também lá em Curitiba a gente teve informações de gente lá, eu não fui lá para isso. Mas uma vez eu estava eu já estava na reta final, procurando, quando eu estava no escritório ali da Glória. Era da Glória? Era a Glória. Na Glória. E aí eu vi uma pessoa que estava assim, atrás de uma porta, era ela, entendeu? Era ela, entendeu? E eu estava fazendo teste com uma pessoa e ela estava assim, vendo de longe, entendeu? E eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque eu vi o personagem ali, na hora que eu olhei, entendeu? Eu falei assim, aquela pessoa que fica escondida atrás da porta, que fica vendo, era uma cena do filme na minha cabeça. Aí, sabe, quando eu fui conversar com ela, eu fiquei impressionado que ela conhecia o livro.
Pô, ela conhecia o livro, ela tinha uma visão daquilo que eu estava me propondo a fazer. De cara me chamou a atenção aquilo, entendeu? Eu não tinha que questionar nada. Eu nem sei se eu fiz um teste com ela, nem me lembro disso. Fiz? Eu acho que não. Não, foi de cara, que nem o caso do Ângelo Parleme, que também me aconteceu isso. Eu fui fazer uma leitura do roteiro e o Ângelo participou. Eu não tinha chamado o Ângelo, entendeu? Mas ele foi lá porque ele era amigo do Celton, eu chamei o Celton, e ele foi junto com o Celton. E aí começou a leitura e o Ângelo, enrolado como o Ângelo é, entendeu? Ele começou a querer explicar para outra pessoa que estava participando o que tinha, a dúvida que rolou ali na hora da coisa. Quando ele começou a explicar, eu falei assim, pô, o cara é ele, pô. Ele, exatamente. Esse é o cara, aquele cara que não consegue nunca explicar direito, entendeu? É ele, entendeu? Depois eu fui até ele ia saindo com o Celto, eu falei assim, eu queria ler direito esse roteiro contigo. Eu acho que você podia fazer isso. Ele tomou um susto na hora. Ele pensou que eu estava brincando com ele, sabe, sacaneando ele. Não, pô, eu vi na hora. Eu acho que aconteceu isso quando eu vi a Leandra vendo o que eu estava fazendo. Eu falei, a situação, entendeu? É feito você andar na rua, você está querendo fazer um filme, você tem personagens na tua cabeça e de repente você vê uma pessoa, a pessoa parece achar até que você é um maluco, que está olhando demais para saber como é que ela anda. Então, sabe, você vê o filme, sabe? O filme começa a se materializar para você, assim, a prestação, né? Demora, porque como a gente aqui, inclusive, demora demais a fazer filme, o elenco vai mudando, porque você vai conhecendo muitas pessoas nessa vida. Demora, leva 2, 3 anos para fazer um filme, se não mais, entendeu? Então vai mudando. Mas eu acho que o ator traz o personagem. Eu vejo dessa maneira. O ator sabe, se você está muito atento, ele é. Ele não pretende ser, não. Ele já é o personagem. O teu olho está indicando isso. Eu sou muito sensível a isso, entendeu? O que o meu olho me indica, eu não tenho nenhum outro propósito, a não ser aquela crença que eu vivi na hora de ver a pessoa ali na minha frente. Então, eu fico impressionado com isso. Isso repercute na minha cabeça. Então, todas as vezes que eu pensei num personagem e a relação dele com o ator, sempre foi através disso. Por exemplo, quando eu fiz Os Desafinados, eu sabia que eu tinha o personagem. Eu sabia que eu tinha. Que podia ser a Cacau Abreu. Eu sabia que podia, porque por algumas vezes eu vi a Cacau e eu achava que era mais... Falei assim, não, eu tenho que procurar melhor. Pode ser que eu esteja sugestionado por outras coisas, porque você vê a pessoa em televisão, vê tanta coisa que você se confunde, né? Mas eu achei que era. E quando eu me decidi, me descomprometi com uma pessoa que ia fazer o filme e na hora de decidir quem vai fazer, eu já sabia quem era. Porque ela já estava na minha cabeça desde antes, entendeu? Como foi para você, Leandra, se ver nesse papel, se descobrir ali, uma vez escolhido, uma vez esse encontro, como foi para você encontrar essa personagem e também a Leandra, atriz de cinema? Primeiro papel no cinema, certo? Foi. Você quer o microfone? Eu não sei, foi tão emocionante ver hoje, eu tô meio... Tenho, assim, a primeira coisa que eu acho que sim, minha vida teria sido outra se eu não tivesse feito esse filme. Assim, com certeza, assim. Não
não só pelo lugar, assim, eu vou emocionar. Não só, assim, pela coisa de ter feito o filme, pela essa personagem, por tudo isso, mas, assim, por ter sido apresentada ao cinema, assim. Walter é um mestre, assim, né? Tem gente que conhece, já trabalhou com ele aqui também, sabe? Assim, o Walter é um mestre, assim, é uma pessoa que muito generoso, assim, no saber, né? No compartilhar. E aí vendo o Fernando também. E o Fernando foi muito, assim, né? Foi muito, a Marcela e o Daniel realmente, né, assim, existiram, né, assim, né? Ali, assim, tipo, eu e ele, a gente ficou muito próximo. E esse filme depois ainda deu muitas alegrias. Depois eu fiquei vendo, a gente foi pra Veneza. Aí a gente viajou, sabe, assim, aí eu fui pra fora, assim, do Brasil, tipo, um festival, sabe, assim. E eu era uma adolescente de 14 anos no festival, né, assim. E aí vi ídolos, assim, e pessoas, e ficava assim, meu Deus, atrás do Leonardo DiCaprio. Eu era uma adolescente, assim, sabe, tipo... E sei lá, assim, eu lembro... E você fazia uma coisa comigo que você me dava muitas referências, né? Dava listas de filme pra eu ver e coisas, e aí... E aquela época, né, era uma época que você ia pra locadora e você ficava atrás das coisas e ficava alugando os filmes e, tipo, dando check, assim, no que tinha visto. E eu não sei, assim, eu tenho uma memória, assim, muito de... Quando estava, assim, que eu li o roteiro e tal, eu tinha uma certeza muito grande que eu sabia fazer aquilo. Talvez por eu ter 13 anos apenas e não ter da responsabilidade que seria fazer aquilo. Mas eu não tinha muita hesitação, assim. E aí eu lembro que no dia da véspera de eu viajar, eu dei um surto, assim, que nem no filme. E eu falei assim, eu desfiz toda a minha mala, joguei no chão e falei, eu não vou. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho condição. Spoiler, ela foi. Mas eu vou ficar 2 meses, né? Foram 2 meses, né? Mas eu vou ficar 2 meses longe de casa. E minha mãe não podia ir o tempo inteiro, então eu fui tipo um revezamento de pessoas comigo. Aí eu falei, cara, não, eu não vou conseguir fazer isso. E aí a minha mãe falou assim, cala a boca que você vai. Você já se comprometeu, você vai. E aí eu acabei indo, óbvio. E foi muito prazeroso, assim, foi incrível. Fazer um filme de locação até hoje, pra mim, assim, é uma das melhores coisas do mundo, né? Assim, é uma das coisas mais prazerosas que tem. Esse lugar, essa família que se forma, esse universo... E assim, não é qualquer filme também, né? Esse filme, um roteiro muito bom, pessoas muito boas envolvidas. E tem muitas coisas no filme, assim, que eu ficava muito encantada, sabe? O céu, que era tipo de coisinha costurada. Sabe? Furinha. Assim, sabe? Eu ficava, assim, muito encantada com esses efeitos especiais tão também gigantes e simples, né? Assim, que eu ficava, primitivos, né? eu ficava muito... Porque a gente levantou aquele teto todo de verdade mesmo, né? Aí tá lá. Os americanos acreditaram que a ilha era computação gráfica, não é verdade? Elogiaram a computação. Eles não entendem que existiu Méliès. Eles acham que tudo veio do computador, não é? O formato da ilha é da computação, né? O formato do Não, rosto dela. Então. Num vidro, né? É um vidro. É o efeito mais antigo do cinema, você filmar através de um vidro, entendeu? Numa cabine preta. O vidro não está refletindo a câmera, entendeu? E esse vidro é colocado contra uma paisagem que você escolhe, né? Então tem o desenho da ilha aqui, super bem feito que era o desenho, que é ela. Não,
e o farol também me encantava muito, como o farol, o ventilador. Tipo, tinha um ventilador gigante que ficava andando com a gente. O Saulo. O Saulo, o próprio. Essa parte do elenco. E eu tive outra coisa, rapidinho, tive outra coisa pra mim também que foi muito, que definiu muito a minha vida, que depois eu fui fazer faculdade lá, que é Angel Viana. Que foi algo, assim, muito importante, assim, muito, muito, muito. Foi uma mestra da minha vida que eu fui apresentada também nesse processo, assim, pra mim... Foi você e o Floriano. E a gente ficou lá um tempo, assim, eu não lembro agora, assim, exatamente, mas pra mim foi muito tempo. Vocês levaram pelo menos um mês e tanto. E aí, assim, a Angel depois foi uma pessoa que eu voltei, fui fazer, né, fiquei fazendo aula lá, depois eu fui fazer faculdade de dança lá. Então, assim, pra mim foi muito importante. Então, quando eu falo que a minha vida não teria sido outra, de fato, assim, eu acho que eu, assim, não só pela porta que esse filme abriu de carreira, porque eu acho que ele deu uma linha pra minha carreira, né? Eu virei uma atriz, assim, de cinema. As pessoas, né, eu fui chamada pra fazer outros filmes graças a esse filme. Mas também por ter conhecido esses caminhos, essas pessoas, e ter sido apresentada por um set. E não era qualquer set, né? Assim, era o set do Walter, assim, era muito especial. E isso me fez realmente querer fazer cinema pro resto da vida. E é isso. Queremos... Emoção contagia. Quero ouvir todo mundo. E agora tem uma pergunta para o moço Flávio Cantelini. Esse é um projeto grande, ousado, corajoso. Ela falou de filme de locação. Nós temos um farol ativo, manual. Como é que foi a busca desses cenários e locações no mundo real? Como foi encontrar esse farol ou faróis? Como é que foi essa busca por esse cenário que o livro tinha? Cara, eu quero fazer um elogio agora à produção. Porque hoje em dia, com a experiência que eu tenho de produção, eu vi esse filme e eu falei assim, caralho! É uma super produção. Eu fico assim, gente, tipo, a gente foi do Ceará, a Ilha do Mel. Possivelmente hoje em dia. E voltamos ao muito Ceará. É difícil fazer esse filme, né? Com a nossa extremingação, né, do cinema, né, de tudo. Mas, assim, foi uma aventura, né? Walter e eu já tínhamos estabelecido uma relação forte, né? Fizemos junto lá o Boto, que apesar de ter sido... foi uma produção da LC Barreto, mas que foi entregue para a gente fazer com total liberdade. Então a gente estabeleceu uma parceria forte, né? O Walter é a pessoa que eu conheço que mais entende de cinema. Ele não entende que ele fica mostrando que entende, né? Ele realmente é incrível, né? E ao mesmo tempo um conhecimento universal do cinema, bebeu em várias fontes e uma brasilidade muito grande, né? Então, o farol, a gente precisava de um farol que tivesse moradia, né? Que é um farol em extinção, né? Aí a gente descobriu, nessas coisas, a gente descobre em livraria faróis do Brasil, né? Aí tinha, a maioria já é mecânica, né? E tinha alguns faróis. E a gente foi nesse lá da Ilha do Mel. Então foi uma descoberta via livro e pesquisamos. Tinha uns faróis que eram bacanas, mas eram perto de zona urbana e tal. Então era uma relíquia, né? E o filme foi dois faróis, né? Porque o interior do farol da cabine de luz é em Fortaleza. E o outro, o cone, é na Ilha do Mel. Então, tem isso. Porque aquele farol de Fortaleza é um farol ainda como eram os faróis. Quer dizer, eu não sei se hoje em dia eles ainda existem como... O farol dentro num lugar, fora é no outro. Você vai de Ilha do Mel para Jericoacoara, é um negócio assim, né? Ainda tem estúdio. Ainda tem estúdio. A gente filmou em Fortaleza, em estúdio. E era época de películas. Então a gente estava filmando em
no Ceará. Bons tinha que tempos, né? mandar Película. a película vir pro laboratório para dizer que tá tudo bem. Olha, demorava 2, 3 dias, a gente ficava tendo que prender uma locação. Então até uma história engraçada, entre aspas, que no último A gente dia... não voltou pro... No último dia de Jericoacoara tinha dado tudo certo, o negativo, o tempo estava 100%, a gente filmou num dia. E se a gente fosse esperar o resultado do laboratório, eram mais 4 dias, a gente tinha que ir para Ilha do Mel, né? Aí falar, vamos, pô, deu tudo certo, vamos nessa, vamos. Chegamos em Ilha do Mel, claro, tinha risco no negativo. E aí tivemos que depois... Eles perderam o negativo. Eles perderam. E depois tivemos que voltar para Jericoacoara, enfim. Coisas, mas foi um filme incrível de fazer, um filme trabalhoso, bastante trabalhoso. Pô, Wagner, eu tava te esperando, pô. A música chegou. Achou. Aqui, Wagner. Ao lado do Walter. Procurando aqui, era ali, não é mais ali. É, tudo muda nesse mundo. Wagner, senta aqui, ó. Mas eu vim assistir o filme, vocês me botaram aqui? Entendeu? Estava falando do artesanal, né, do filme. Não, o filme, mas assim, foi muito prazeroso. O que a Leandra fala, né? A Leandra foi deslumbrante como atriz, como disciplina. Como sempre, né? Como é incrível, né? E foi isso, foi uma experiência, né? Eu acredito muito em filmes que te tragam uma experiência, né? E locação te traz isso, né? Porque o filme faz você conhecer os lugares de verdade. Quando você filma, você conhece de verdade, você conhece o cara do boteco, o cara do farol, o cara da praia, você conhece, né? O filme, um filme não, ele não tem classe social, né? O cinema, onde entra o filme, conversa com todo mundo. Então foi muito especial esse filme, em locações especiais, com pessoas especiais. Eu queria fazer um adendo só a isso que ele acabou de falar, porque é o seguinte, eu acho que a locação te permite você sair de casa. Você vai pro filme, entendeu? Você fica no filme. Você pode até nem conhecer ninguém naquela locação, mas você fica no filme. E a mulher que fica em casa. Ah, bem, mas quem mandou ela casar com aquele cara? Ou o homem. O personagem, É a hora de engravidar. Hein? A Nara, eu era muito amiga da Nara, né? Ela disse assim, Eleonora, é a hora de engravidar. Quando eles saírem para alugar. É uma boa solução essa. Mas nem demora tanto assim, né? Nem demora tanto assim, porque você no máximo fica 2 meses, né? 3 meses no filme brasileiro, hein? Hoje em dia menos, né? Menos. Agora, hoje em dia, são, sei lá, 5 semanas, 4 semanas. Menos até, né, Flávio? 3 horas. Temos, 26. Hein? 26 anos. Você tem mais tempo ainda, né? estamos num palco especial, estrelado, então o desafio é que todos falem, todos sejam ouvidos. Eu queria agora uma pergunta para o moço Sérgio sobre edição, porque nós temos aqui um filme riquíssimo em imagens, porém o tempo, como é normal na carreira do Walter, o tempo é um personagem importante. E esse filme venta memórias, passado, futuro, se mistura. Quero saber, ouvir de Sérgio, como é que foi descobrir esse tempo narrativo? Em 2 horas nós vivemos muitos dias ali. Como foi vocês juntos descobrirem esse tempo do filme, essas reviravoltas, esse flashback, a linguagem do tempo? Então, esse filme foi o primeiro filme que eu montei. Caramba. O Tambellini me conhecia, me apresentou para o Walter, o Walter topou. Então foi o primeiro filme que eu montei. E eu fui para lá meio para aprender mesmo, assim. E quando eu sentei ali com o Walter, eu me lembro que o Walter propôs um jeito de trabalhar que nunca mais se repetiu e que era ótimo, assim. Ele tinha o filme todo muito na cabeça, ele sabia tudo já, assim.
Ele falou, a gente senta aqui, monta o filme. Foi o primeiro filme dele no Avid, primeiro filme assim, no computador, né? E eu me lembro que isso era uma coisa que afligia ele um pouco. Você vai para frente, vai para trás, o ponto é uma coisa mais que você vai direto, às vezes você não passa por tudo, você já chega mais... É porque o filme você lidando com uma cópia, você corta, né? É uma coisa física. Não tem esse negócio de botar um botão e pronto. Não, é físico. Você vê onde é que foi aquele pedaço que eu cortei. Está ali num prego ali. Você vai lá, pega de novo e bota. Não, mas de repente ele desaparece. Fica meio abstrato, né? Eu falo, ficou meio abstrato, mas ele teve paciência e foi... E aí ele propôs isso, a gente ficou um tempo montando, ele meio falando, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, pega isso. A gente foi fazendo assim, e eu acho que isso foram as 5 semanas, Walter. Depois eu fiquei pensando, eu acho que a gente ficou umas 5 semanas assim, que é bem rápido. E aí depois disso ele saiu, ele falou, agora eu estou com o filme aqui montado do jeito que eu pensei, fica aí um tempo com o filme e faz o que você achar. Depois eu volto e a gente vê o que ganhou, o que perdeu. E aí eu me lembro que eu fiquei na ilha, o Quito era o meu assistente, o Quito Ribeiro, também foi o primeiro trabalho dele, meio como assistente, né, que montou seu filme. E aí a gente ficou ali na ilha e experimentava uma coisa, experimentava outra, fomos fazendo algumas coisas que eu não me lembro também muito bem o que ganhou, o que perdeu. Eu não vi esse filme também há quase 30 anos, assim, pra mim é um choque. Só tem 20 e pouco. 27, quase 30, né? 97, Uma história engraçada, porque quando o filme, na época, tinha aqueles lanterninhas de cinema, e o filme estava passando num cinema, não sei se era no Leblon, e o cara estava fazendo uma reportagem do filme e foi entrevistar o Lanterninha. Ele falou, eu adoro esse filme, que ele é uma confusão igual minha vida. Eu chego, o cara numa parte, o cara volta, eu volto. É igual minha vida, eu vejo sempre. Chegou. Mas aí era isso, aí eu fiquei um tempo sozinho, eu propus algumas coisas acho que o Walter gostou, outras não, e a gente chegou num corte nesse aí. E eu vendo agora realmente me parece bem mais complexo do que eu me lembrava, assim. Porque eu achava que ele era muito mais, não sei, ele é muito montado, ele é muito articulado, assim, né? Porque tem muitas coisas que já foram resolvidas na filmagem, mas eu vi agora, tem muitos caminhos que foram na montagem, assim. E tudo muito preciso, assim, sei lá, achei bem bonito, assim. Temos 2 Ws gigantescos aqui nesse palco, uma relação de afeto entre Wagner e Walter, anos de parceria, de criação coletiva. Queria saber de Wagner Tiso, como foi encontrar esse vento do título, reger esse vento, essa trilha sonora, como é que foi o processo de vocês para a criação dessa sonoridade? Acho que não precisa do microfone, né? Tá passando. Exatamente. Deixa pra lá. Quem tá com a palavra? Bom, eu fiquei muito impressionado hoje vendo o filme, mais do que eu fiquei na época que eu fiz a música. Porque fazer a música para filme do Walter assim, é orquestrar a ideia dele, entendeu? Porque o Walter já sabe que tipo de música ele quer. Entendeu? Não, eu quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, mas não pode ser assim não, tem que ser assim, entendeu? Então, eu estou cansado de orquestrar para o Walter. Praticamente eu não faço música para os filmes do Walter, eu orquestro. Pô, esse cara é muito tímido. Esse filme, por exemplo... Que isso? Esse filme, por exemplo, eu estava lá vendo, falei, porra... Eu lembro que o Walter me falou, não precisa de música bonita, não. Eu falei, então a música pode ser feia, combinando com a ideia do filme, combinando com a cena, né?
vou fazer uma música feia, mas tem que ser, não é? Mas não é feia. Não, encaixa no filme. Não, ela não é feia, entendeu? Encaixa no filme, mas poxa vida. Eu acho que ela é atmosférica. Era talvez isso que eu queria dizer, entendeu? Então Mas eu tô feliz que eu acertei, que foi como você pediu. Pô, você é gol de placa. Gol de placa. Não, eu quando eu vou, numa rua deserta, loucura. Mas quando eu editei o filme aqui, eu já levei o filme para lá com a música editada. Para os Estados Unidos com a música editada. Quando eu ouvi o trabalho dos ruídos do filme, eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque você está editando um filme muito no que você supõe na sua cabeça, mas quando você começa a ouvir os ruídos do filme, entendeu? As sonoridades, todos os vários tipos de vento, porque aqui esse som aqui do lado, não houve isso, mas existe isso no filme. Existe o filme, o Tom Paul que fez a edição de som, ele chamava o som, ele tinha nomes para os sons. Fulano, Beltrano, ele dava o nome aos sons, às sonoridades. E ele, por exemplo, o que estava do lado de fora era Saulo Bird. Saulo Bird é um tipo de sonoridade que vem do pássaro, entendeu? Então, e é um dos pássaros, era o Saulo Bird, entendeu? Porque ele supôs que fosse um personagem, o Saulo, entendeu? Ele ainda não tinha ouvido, entendeu? Até porque ele também, quando ouviu a voz editada do Saulo dito por ela, entendeu? Ele era americano, não entendeu nada, entendeu? Não tinha legenda, então ele ficou, né? Mas o que eu quis dizer, Walter, é porque essa mistura, quer dizer, essa combinação de ruído e música nesse filme combinou perfeitamente, não é? Não, porque quando eu estava dizendo isso que eu ia chegar nesse pedaço aqui. Não, é que é o seguinte, é que quando eu trouxe o filme e que ele viu, ele ficou espantado, porque muito da música que ele tinha feito, eu não usei, entendeu? Exato. Porque eu fiquei tão impressionado com aqueles ruídos que eu falei, cara, não tem como fazer desaparecer esses ruídos. Essa música, ela vai subtrair. Aí eu falei assim, e o filme precisa desse chão, dessa realidade, porque ele já é doido, entendeu? Ele precisa dessa realidade. Aí o Wagner falou assim, e aquela música toda que eles fizeram era música para burro, entendeu? Tinha horas e horas de música. Horas e horas de música que ficou de lado, entendeu? Tem uma coisa interessante que o Vagão estava me falando aqui, a respeito de como surgiu o tema que o Chico fez. Fala pra gente aí, Vagão. Não, o tema que o único momento lindo de música é o tema do Chico Buarque, né, cantado maravilhosamente para Branca Lima. Aquilo surgiu por quê? Porque no início do filme eu uso muito o Lamento de Debussy, mas não como canção, né? O Chico, como é um craque, ele pegou aquela frase e fez uma canção. Né? Linda, por sinal. E marcou. Né? É uma frase do Lamento. Tem toda hora no filme. Mas não como canção. Né? Mas você desenvolveu ela. Aí o Chico fez uma canção com aquela frase. Porra. Canção linda, né? Linda. E como estamos aqui celebrando os envolvidos, tem uma figura que não está presente no palco, mas está presente nos corações. Lima Duarte, uma lenda vivíssima, 93 anos, compartilhando carisma e histórias no Instagram, virou Instagrammer. Lima Duarte tem agora 1 milhão de seguidores, ele compartilha memórias dos sets de novelas e filmes, todo dia fazendo lives.
Então tá super ativo, tá no sítio dele, mas tá ativo. Não podemos passar por um comentário sobre esse filme sem dar um suspiro desse ao ver ali Lima em cena, mas eu li, e eu quero ouvir de você, que você não tinha pensado no Lima para esse papel. Como é que foi ouvir do Lima essa... Isso aqui é... Você pensou nele para outro papel no filme. Como é que foi essa chegada no Lima ao Não, você sabe que eu pensei até no Anthony Quinn. Olha Porque eu sou fã, era bom fã mesmo. do Anthony Quinn. Então eu achava que Anthony Quinn, como tinha para o papel do Fernando. Como o Anthony Quinn foi pirata, bandoleiro, cara de faroeste, aventureiro, eu falei, pô, esse cara ele já tem a vivência que o personagem do Fernando, né, precisa, né? Eu vou convidar ele, mas acabou não dando certo. Ele teve um problema, entendeu? E ficaria muito caro, porque o seguro não cobriria a permanência dele. Depois ele veio aqui no Brasil e fez um filme, né? Oriundi. Ele fez um filme, pouco tempo depois. Mas isso que você está perguntando, eu respondi outra coisa. Mas está aí nesse universo. É o mesmo papel. Não, eu ofereci ao Lima o papel do Fernando, porque o Anthony Quinn, o papel do José, eu pensei em outra figura, né? Mas pensei no Anthony Quinn e eu achei que, como ele não podia fazer, eu ofereci isso pro Lima. Aliás, eu ofereci o papel que seria do Fernando para o Lima. Aí o Lima veio e me disse assim, pelo telefone. Falei assim, Walter, eu gostei muito, achei muito interessante, mas eu não me sinto nesse personagem. Quem falou? O Lima. Falei, eu não me sinto, no papel que seria do Fernando. Aí eu não me sinto nesse personagem, então aí eu fiquei ouvindo ele. Eu falei, mas você se sente em que personagem, então? Eu lendo essa história. Aí ele começou a falar do José. Aí eu falei que eu ouvi a história, levou uns 10 minutos falando do José. Então, aí quando acabou, eu falei assim, pô, eu estou emocionado, você entendeu tão bem José, faz o José. Ele falou, mas como você pode fazer uma coisa dessa? Você mudou assim de uma hora para outra? Eu falei, cara, eu tive um privilégio, entendeu? Eu vi o José falando para mim, entendeu? Eu estou há tempos procurando ele, estou vendo ele falando para mim, você já é o José na minha cabeça. Ele aceitou assim, meio rindo para mim, entendeu? Para ele foi uma surpresa, ele queria se livrar, entendeu? E acabou criando esse lastro comigo, entendeu? Ele é uma figura, né? Agora, eu quero falar do Fernando. O Fernando, eu acho ele ele é um valor no filme muito grande. Não apenas porque ele criou um ambiente aqui com ela, entendeu? O que eles trocaram durante essa filmagem foi uma coisa muito forte, muito presente. Porque praticamente ela não se comunicava com o Lima, entendeu? Se comunicava, evidentemente, boa noite, tudo bem, você fica aí, tá. Mas a ponto dele um dia falar para mim, entendeu? Não, você podia falar com ela, fala você, pô. Pô, o drama é teu, pô, entendeu? Vai lá e fala com ela. Ele veio reclamar comigo, porque ela quase não dirigia a palavra a ele. Eu falei, mas isso faz parte, né? Ela não se dá com esse pai, entendeu? Aproveita isso aí agora. Aí ele ficou assim meio mexido com aquilo. Mas o Fernando, ele tinha um valor assim, muito próprio para aquilo. Ele dava a ela um centro também, né? E ela dava a ele um centro, muito maior ainda do que o que ele dava para ela. Porque ele tinha acabado de sair de uma doença, ele teve um problema, ele estava muito doente, pouco tempo antes. Ele teve assim,
umas ausências, entendeu? Que levou ele a, inclusive, a um dia paralisar uma temporada que ele estava fazendo com a Fernanda aqui. E teve que parar o espetáculo, porque ele tinha apagões. Levou muito tempo, assim, uns 2, 3 anos mudo em casa. Não falava, não dizia nada. E quando a gente foi filmar, ele já estava se recuperando daquilo, ele já estava conseguindo se articular e tudo, falava com uma certa dificuldade, mas ele conseguia falar. E um dia, a gente estava filmando a cena em que o pai proíbe ela a menina de ir para a cidade, e está um conflito e ele está acusando o cara de estar se metendo na vida dela, tá? Cuidado para você não fazer o navio afundar de novo. Ele está jogando na cara do sujeito os problemas do outro, né? E o Fernando queria falar para ele, para responder na cena, e ele deu um apagão. Ele deu um apagão, aí ele ficou cuspindo, assim, a palavra. Ele tentava jogar a palavra. Foi uma cena tensa pra gente que estava ali filmando, entendeu? E ele começou a jogar aquilo para fora. Ele saiu, entendeu? E o Castrinho atrás dele, não, mas eu fui locutor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não estou conseguindo, então saiu, entendeu? E eu fiquei 7 parado, né? O que a gente faz agora? A gente não vai parar, entendeu? A primeira coisa que eu pensei é o seguinte, eu não vou dar esse argumento para ele. Ele não vai parar a filmagem, ele não vai fazer, sabe, não vai se sentir culpado porque aconteceu isso com ele. Não, a gente vai continuar. Ela foi fazer uma cena. Eu falei assim, eu vou fazer uma cena com a Leandra, que é a cena dela reclamando, ela mexe no baú, começa a rasgar as coisas, você lembra disso? Aí eu falei, bem, eu continuei trabalhando. Quando foi no dia seguinte, a gente acordou, aquilo era feito de madrugada, né? Porque ele estava filmando num lugar que era uma garagem onde a gente tinha montado um set, né? O interior. Era de noite mesmo, de madrugada, quando todos os cearenses dormem, o que é uma raridade, porque eles escutam música das alturas o tempo inteiro. Então eu tinha que baixar o facho do Ceará para que a gente pudesse filmar em silêncio. Entendeu? E aí, no dia seguinte, assim, por volta de meio-dia, a gente estava acordando, a gente foi tomar café, né? Aí eu estou sentado num lugar, tá lá, onde é que está o Fernando? De repente está lá o Fernando sentado junto com o Castrinho numa mesa separada de tudo, entendeu? E eu ali falei assim, eu vou ter que falar com ele. Né? Eu fiquei num drama, falei assim, e aí, o que eu falo com ele? Eu não sabia, falei assim, mas eu preciso lá falar com ele, entendeu? E eu não sabia realmente, falei, como eu começo? Porque ele é muito inteligente, entendeu? Qualquer desvio do assunto poderia significar uma coisa muito delicada ali na hora, entre nós. Né? Aí chegou uma hora, eu falei assim, não, vou lá, eu tenho que ir lá. Aí fui andando, né? Tinha uma pérgola, assim, de uma piscina no meio, ele estava do outro lado. Eu andando, fui andando até lá, falei assim, Deus, o que eu falo? Cheguei, me sentei, aí o Castrinho veio, eu falei, me sentei, ele falou assim, deixa eu tomar um café. Eu me sentei na mesa, aí o Castrinho falou, eu tenho que fazer não sei o que, ele deixou a gente. Aí ficou aquele silêncio interminável, entendeu? E aí veio o café, eu tomou o café, eu falei, o que eu falo? Eu falei, você sabe por que eu te chamei para fazer o filme? Ele ficou assim parado, mas porque você erra. E por isso que eu quis, entendeu? Porque eu quero o teu erro. Eu preciso do teu erro. Entendeu? Isso vai dar uma grandeza a esse personagem muito grande. Tá? E isso veio quase que incorporado. Eu não sabia direito o que eu estava falando, entendeu? Eu falei, cara, será que eu falei, entendeu? Uma merda, entendeu? Hein? Seu outro ser. Me incorporou. Não, te juro, aconteceu exatamente isso. E eu fiquei olhando para ele, falando.
falei, bem, acho que eu falei o que eu estava sentindo mesmo, né? Ele ficou assim parado, olhando para mim, com os olhos fixos, assim, os olhos dele começaram a ficar marejados. Ele virou para mim e falou assim, muito obrigado. Eu achei lindo aquilo. E eu sempre que me lembro dele, eu me lembro disso. Dele, dessa percepção, como é que ele estava trocando com o filme. Ali personificado na minha pessoa. Mas ele estava trocando com o filme, ele entendeu aonde eu queria chegar, o que eu queria ele, entendeu? E eu acho que ele foi muito rico para todos os outros, e não só do meu esforço que ele fazia. A um determinado momento, por exemplo, eu senti que ele estava capenga. Estava assim, meio capengando. Eu pedi à minha assistente, a Tininha, para observar o que estava acontecendo com ele. Eu falei assim, Tininha, sobe com ele, porque para chegar lá em cima no farol tem que subir alguma rampa. Então, sobe junto com ele. Então, ela falou assim, eu também senti que ele está assim. Eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo com o pé dele. Eu falei assim, vamos forçar ele a tirar esse sapato aqui, entendeu? E a gente vai ver o que tem no pé dele, entendeu? E ele cheio de pudores, que ele é aquele cara, se botou o uniforme lá, o figurino, ele não tira, ele é Caxias, né? Para tirar o sapato agora. Tirou um sapato. Quando tiramos o sapato, o pé dele estava ensanguentado. Ele estava andando com aquele sapato na água do mar, a bota tinha ressecado por dentro e ele estava com o pé ferindo, entendeu? Aí quando ele ouvia aquilo, ele falou assim, cara, como quem diz assim, acabei com o filme, foi um destroço. Aí eu falei assim, não se preocupe não, eu vou te filmar daqui para cá agora, só aquilo. Ele falou assim, quer dizer, esse sacrifício todo por isso, eu falei assim, não, eu ia fazer assim mesmo. Agora é aqui, ó. Você pode botar o pé no chão, dentro da água, entendeu? Tira o sapato, entendeu? Então, eu senti naquilo, sabe, de como ele participava do filme, mas de uma maneira muito, sabe, se ferindo até, entendeu? E é emocionante isso, quando você vê uma pessoa, sabe, tentando se superar, né? O que é um ator? Aquele que se doa a um outro, para construir um outro. Eu tenho um carinho muito grande por essa figura do ator. Porque eu acho que é isso. Na cena não passa esse problema, né? Ele vira o outro. Quem é que vira o outro? Só o ator. Né? Que vai observar o outro. Palmas para Fernando Torres. Mas é isso. Eu fiquei contente agora de ter falado do Fernando, porque eu não posso esquecer. Falando do filme, esquecer ele, não esqueço. É um grande ator e um grande diretor de atores. Referência até hoje. Novas gerações tendo aulas com você sempre querendo dar aulas dessa relação diretor e ator. Não, eu gosto de ator, eu acho que eu acho que eu poderia ter tido essa sorte de ser um ator. Eu não tive, entendeu? Mas eu gosto. Tudo bem que a gente vai falar de vento, então vai ventar. Tá no título do filme, né? A Ostra e o Vento. E nesse filme nós podemos seguramente dizer que o vento é música e o vento é personagem. Para você, Walter, como é que foi explorar com Pedro Farkas filmar o vento? De várias formas ele aparece ao longo do filme. Vocês inventaram, sem efeito digital, vocês inventaram efeitos práticos para alcançar um ventilador. Efeito. Como foi filmar? Mas até tem momento de câmera, que a câmera... Também. Como foi para você descobrir esse vento visualmente? Descobrir o vento... Não, primeiro o seguinte, a ideia inicial é que o Flávio veio me dizer que inventaram nos Estados Unidos um negócio chamado Flying Cam.
nada mais é do que um drone. Mas a gente não sabia esse nome ainda. Chamava Flying Cam. E aí ele veio me mostrou um filminho, entendeu? Com esse Flying Cam. E eu fiquei, calculei, eu vou fazer um filme chamado Ostra e o Vento, que o personagem também é o vento. Ele veio me mostrar esse Flying Cam, eu já saí inventando coisa. Umas 2 semanas depois ele veio me dizer, impossível trazer o Flying Cam, impossível. Entendeu? Porque isso aí são 2 americanos que vêm pra cá com esse negócio que vai ter que ter, os caras vão ter que ficar aqui enquanto a gente filma, eles é que vão dirigir esse negócio, esse bicho aí em cima, entendeu? Então, e vai custar caro. E mais um seguro. E mais não sei, todas as coisas que haveria, tinha que ter o seguro da câmera, tinha que ter não sei o que lá. Falei, bem, fudeu, eu não vamos conseguir fazer esse Flying Cam, né? Mas eu pensei, sim, mas tem helicóptero. Né? Mas nem sempre a gente vai ter o helicóptero. Eu pensei que era comigo, né? Sim, mas aí, mas tem a maquinária, cara. A maquinária que é o legal, esse pessoal da pesada, esse pessoal é genial, entendeu? Esse pessoal é... Exatamente, eles acreditam na mágica, entendeu? Eles acreditam. E aí é só pedir detalhadamente o que você quer, né? Explicar direito pro cara, né? O maquinista, o que é. Eu falei pro cara, o que eu quero? Eu queria que a câmera passasse rápido, né? Aí ele, já lá no Ceará, ele tinha uma pedra grande no meio da praia, ele falou, o que você vai fazer? Vou botar um cabo de aço dessa pedra para lá, para outro lugar, e a pedra vai, e o cabo vai se levar a câmera pendurada. Falei, tá. Não, é porque tem isso, né? Ele não pode ir assim. Ele tem que ir assim e voltar, porque senão ela bate na pedra, né? Ela tem que voltar. Então eu perco esse pedaço aqui do filme, né? Eu só pego esse pedaço aqui. Aí quando ela for para lá para se voltar, eu perdi esse pedacinho do filme rodado. Ele fez isso na Ilha do Mel. E ele lá na Ilha do Mel, ele fez uma coisa que eu achei absolutamente incrível. Eu disse para ele, pessoal, eu tenho um plano no filme que o lençol sai voando. Então eu quero o ponto de vista do lençol. Entendeu? Como é que eu faço isso? Aí ele ficou pensando, ele falou, não, porque eu quero o lençol tremulando aqui e vendo ela correndo lá embaixo. Entendeu? Aí ele veio com uma ideia, ele veio, botou fez uma torre, entendeu? A ilha está aqui, né? Um monte. Então ele botou uma torre aqui, enorme, maior do que a ponta, o cume da ilha, porque tinha que fazer assim, né? A câmera ia subir pelo impulso e ia voltar para a gente tirar a câmera dali. Então ele fez isso. Eu achei isso tão incrível. Agora, vai explicar isso para um americano. O cara pensou, evidentemente, que eu tinha um drone, que eu tinha não sei o quê, e o cara veio e perguntou para mim, mas vocês fizeram com o que? Flying Camera? Eu falei, não. Não expliquei também. Não expliquei. Não, já que já é tortura, então vou devolver a tortura. Então, ele não entendia aquilo. Ele vinha insistia sempre comigo. Ele disse, não, mas como você fez? E porque eu fui para lá para fazer algumas coisas. Uma delas é o seguinte, é fazer o farol da ilha, que é um efeito, né, de transparência. Então, um desenho da ilha com um farol em cima, que ela vai rodar e vai, né, bater a luz na câmera, inclusive. Então, essa coisa é um vidro, né? E a gente está filmando através do vidro contra um fundo de mar, né? E eu precisava, então, que houvesse a luz. Então, esse é o efeito que eu precisava, que eles botassem uma luz ali. Ele botou, primeira coisa que ele fez, ele pegou
na insistência dele saber como é que tinha feito certas coisas que eu não dizia, ele resolveu botar a luz um pouquinho acima do farol. O farol termina aqui, ele botou a luz aqui. Aí ele veio me mostrar o teste, eu falei para ele, mas o que é isso? É um OVNI? É o que está em cima do farol? Não, eu quero a luz dentro da cabine do farol. Ele ficava rindo, assim, me testando, entendeu? Para ver se eu dizia como é que tinha sido feita aquela ilha. Ele veio perguntar onde fica, em que parte do Brasil fica. Eu falei, você adivinha? E ele não dizia. Sabe por quê? Aquilo é um truque de Méliès. É um truque mais velho do cinema. E eles esqueceram isso. Eles esqueceram que existiu isso. Porque agora só existe inteligência artificial, então só existe computação gráfica, enfim. Eles nunca imaginaram que aquilo pudesse ser feito ainda, né? Mas aqui a gente tem um maquinista, entendeu? A gente tem toda essa, entendeu? Essa invenção possível. E as pessoas que participam disso, elas são muito criativas. Muito criativas. E elas têm um pouco, sabe, de cinema no sangue, sabe? É uma vontade de acreditar na mágica, sabe? De coparticipar daquilo. É tão bonito isso neles. Eu acho demais isso. E é uma coisa que a gente... Em geral, os técnicos nunca ficam celebrados, né? Esses técnicos. Essas pessoas que acreditam na mágica. Às vezes até eles só vão ver o filme depois na pré-estreia. E ficam assim à distância, não participam daquele fuzuê, nada ali, né? Eles ajudaram a fazer tudo aquilo e eles ficam depois na sombra de tudo isso. Mas eu já várias vezes contei com essa energia deles. E no caso da Ostra do Vento foi uma figura sensacional. Eu, na hora que eu vi a torre, ele veio dizer, Walter, já está pronto o lugar onde eu vou botar o cabo, lá na Ilha do Mel. Aí eu fui ver. Mas era uma torre de Pisa, assim, uma coisa torta, favelesca, entendeu? Assim, cheio de cabo. Eu falei, cara... Aí ele falou assim, isso vai cair? Ele falou assim, e ele subiu, que nem o King Kong, ele foi lá e fez assim, ó. Não, tava ali seguro, entendeu? Demais esse cara. Eu tô aqui me maldizendo aqui, que eu não me lembro o nome dele. Ele fala que, conta pra gente a reação do filme quando ele chegou em Havana. Quando chegou onde? Quando chegou... Era o Nilo. Não é Nilo, não. Não, foi o Betão? Não, era um outro cara, Flávio, não. Era Júlio? Júlio, acho. Acho que era Júlio, acho que é Júlio. Eu acho que é Júlio o nome do cara. Não, quando a gente chegou em Havana, eu tinha ido já a Cuba levar o Inocência, que fez um sucesso enorme lá em Cuba. Mas muito sucesso mesmo. Aí eu levei esse filme. Já tinha ido levei o Boto, levei o Chico Rei, e o filme foi passar lá. Então, o filme estava marcado para passar em 2 sessões. Uma na primeira hora da tarde, assim, umas 4 da tarde, e outra de noite, na sessão de gala. Uma sessão noturna. Lá não tem esse negócio de gala. É sessão noturna. O filme passou de tarde. Quando chegou de noite, o filme foi suspenso. Eu fiquei na porta do cinema e tinha vários amigos cubanos que iam entrar. Eu falei, não, a sessão foi suspensa. Tá? Eles vão repetir um filme que passou, não sei o quê, tá? Agora. Aí houve aquele buchincho ali. Eu não entendi. Aí um poeta cubano chegou perto de mim e falou assim, ô Walter, você faz um filme sobre uma menina presa numa ilha com um pai barbado, entendeu? E ela não pode sair da ilha, entendeu? Você acha o que está acontecendo? Eu falei, porra, você não me passou isso pela cabeça. Mas o filme não passou depois, não. Ficou nessa.
transou. Eu fiquei besta na hora. Pô, cara de pau. É isso mesmo. Mas a primeira sessão foi ótima, né? A primeira foi legal, todo mundo em silêncio, assim. Eu já vou abrir para o papo se tornar coletivo. Por favor. Todo mundo conversar, Ele todo mundo tá ali perguntar. querendo falar, pô, Mas não antes, tem eu só quero tempo. fazer uma pergunta que eu estou segurando há um tempo e quero aproveitar a presença aqui da Leandra. Leandra, você teve essa experiência luxuosa, um primeiro set de cinema com esse moço daí. Você agora, além de uma atriz que já é história do cinema brasileiro, você já fez inúmeros clássicos modernos, já inspirou uma geração inteira, mas também atrás das câmeras, assumindo a direção. Como que foi esse eco dessa experiência desse moço na sua vida, na sua trajetória, começando com ele? Como que isso reverbera hoje na Leandra Leal, diretora? Acho que é um fluxo contínuo, né, assim. Eu falo da vida, né, assim, da trajetória, assim. Acho que a gente vai acumulando experiência. Tem muita coisa que eu lembro que eu ouvi. Eu lembro a primeira cena que eu filmei foi essa cena da câmera que é jogada, né, no jogo de palavras. É. Foi a primeira cena, assim. E é uma cena que ela, aparentemente, ela é simples, né, mas não, né, porque ela já chama ali o vento, né, falando, tal. E aí eu lembro que eu fiquei muito, assim, caraca, como é essa relação com o vento era um ponto muito sensível, né, assim, como dar conta disso. Até porque tinham várias coisas que eu não tinha nem maturidade pra falar a respeito, né, assim, tipo, a Marcela, ela tem uma relação com a sexualidade e tudo, que eu era muito mais menina do que a personagem nesse lugar, assim, mesmo. E aí eu lembro que eu tava, tipo, muito ali também entendendo como funcionava o set. O Fernando nisso foi muito importante. Porque ele me explicava mesmo, assim, sabe? O que tava acontecendo no set. Sabe? Agora era a hora que tava acontecendo tal coisa. Agora era a fotografia que tava acontecendo. A gente ficava muito tempo esperando, óbvio, né? Normal. E aí ele ficava, tipo, nessa de, tipo, me ensinando, assim, né, manter a concentração, né, quando for chamada já voltar, essa coisa também de, tipo, negativo, é diferente, né, hoje em dia, você vai fazer uma cena num eixo, você faz a cena inteira, né, assim, tipo, porque você é isso, né, negativo não, negativo às vezes você fazia só um momento, né, assim, um negócio, assim, isso pra mim era difícil também, eu lembro dessa parceria dele mesmo, assim, de me explicar muitas coisas. Mas eu lembro que eu perguntei pra você uma coisa e aí você falou pra mim uma frase que eu falo direto, assim, até hoje, que é: a câmera, ela fotografa o que você tá sentindo. E isso pra mim é tipo uma lei, assim, sabe? Uma coisa eterna, assim, que você falou uma coisa assim que era tipo, não faça algo que você não está sentindo, né? Assim, a câmera, ela fotografa isso, assim, o que você está sentindo, o que você está pensando. Então tem muitas coisas que eu aprendi no set da Ostra que são lições que eu carrego para a vida, assim. Eu realmente, assim, sou muito grata de ter feito esse filme. Tá hoje aqui é muito emocionante, assim, como o tempo é bom. Como a vida é boa, né, assim, quando você tem tempo de viver. É muito bonito isso, assim, muito lindo mesmo. Eu me sinto muito sortuda, assim, de ter começado a vida profissional ali. E eu acho que foi muito mágica essa experiência, mesmo, assim. E para uma ilha, a gente ficou 4 semanas numa ilha. Porque Jericoacoara, acho que a gente ficou umas 2, e Fortaleza a gente ficou 2, e depois a gente ficou 4. Exatamente. Então, assim, foi muito tempo numa ilha, vivendo também esse tempo do filme, mas o tempo da natureza também, que é tão importante nesse filme, né, assim, que é esse lugar de você estar ali, vendo a maré, vendo, né, tipo, o sol.
isso também era um desafio pra mim ali nessa personagem, porque eu lembro que várias vezes, eu lembro a cena que o Castrinho me chamava pra dançar, e aí eu lembro que eu falava, eita, eu não posso dançar como se eu soubesse dançar. Tipo, tinha várias coisas assim que eu ficava, tipo, o tempo inteiro... O rádio, quando toca música. Eu lembro que a gente tava fazendo e eu falei assim... É bonito aquela cena. Cara, eu falei assim, pô, provavelmente é a primeira vez que ela ouve uma Que música. ela ouve, exato. Né? Desculpa, quantos anos você tinha quando você fez esse filme? Tinha 13. 13? Ela fez 14 anos lá, não foi? Você fez o aniversário lá. Ah, é? Foi. Ah, É feito a Fernanda. A Fernanda fez os 16 anos quando a gente estava filmando Inocência. Entendeu? No meio do filme... A Ilha do Mel era inteiramente desértica. Eu voltei lá uns 3 anos atrás, está toda povoada. Ah, né? É, um negócio assim chocante. E era totalmente, né, um frio cortante, né? Então era intenso, né? Era totalmente, só estávamos nós na ilha. E é curioso que eu agora... Eu tô montando um filme que eu fiz durante a pandemia. E eu tô usando várias imagens de arquivo minhas, assim. É um filme com a minha mãe. E minha mãe tinha uma câmera e ela foi na Ilha do Mel. Então, Ela assim, foi. eu tenho toda a filmagem dos bastidores da Ilha do Mel. Que maneiro, hein? É, Que lindo. isso é uma coisa que está super entrando, porque é o meu primeiro trabalho que ela, né, e ela me acompanhando, assim. E aí tem essa... Sabe que eu me lembro o dia que você fez o último take, a última coisa, foi você se despedindo do Fernando. Que ele vai embora. Né? Foi a cena que antecede a ida dele embora. Aí você fez a cena e você estava doida para ir embora. Eu queria ver meus amigos. Eu tava com uma raiva danada naquela situação. Calcula, ela vai embora, entendeu? O filme está acabando, né? Entendeu? Acabou a brincadeira. Né? Então... Mas ia voltar para a 7ª série. Não, pois é, mas o cara que está ali fazendo, ele está pensando que o filme, aquela realidade X, está acabando. Né? Aí eu me lembro que eu fiquei muito emocionado com isso. E havia todo um ritual ali para a saída dela, né? E fogos iam explodir, tinha 1000 coisas. Tinha uma festa preparada para a despedida dela, que ela não sabia. E ela e o Floriano e a Ângela iam voltar juntos, os 3, num helicóptero. Então, na hora que eu me despedi dela, eu subia direto lá para cima, que a gente ainda tinha uma cena para fazer lá em cima, e eu fui, entendeu, morrendo de tristeza para lá para cima, entendeu? Cara, fiquei com aquilo, engasgado com aquilo, chorei tudo, subindo ali aquela rampa. Quando chegou lá em cima, eu ia esperar a equipe subir, né? E fiquei esperando a equipe subir, tá? De repente, quando eu vejo, passa o helicóptero. Mas o helicóptero passa assim, e parou assim em cima, e você filmou isso. E ela, quando eu vejo, está ela lá, filmando. Não era celular. Não, achei demais aquilo. E para mim era um outro filme. Era para onde foi parar a Marcela? Porque essa é a pergunta. Ela foi de helicóptero. Ela foi na minha cabeça, essa cena eu filmei na minha cabeça. Ela foi de helicóptero. Porque ela some, né? Cadê ela? Some mesmo. E passa um barquinho assim. Eu sempre falava isso, que ela estava naquele. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala assim, não, ela está ali no final. Eu já vi ela até me perguntar. Mas eu tenho uma coisa da minha personalidade, eu amo terminar coisas. Eu amo terminar trabalhos. Eu acho isso... Eu acho ótimo também, mas é que dói. Eu tenho... Virginiana. Eu sou. Eu sou virginiana, assim, eu gosto desse... Porque você entende de signos? O que você perguntou? Desculpa. Você entende de signos? Eu entendo tanto de signo quando eu entendo de pintar rodapé. Mas porque você é virginiano? Não, eu sou ariano.
Ah, tá. Sabe de uma coisa que eu tava... Eu sou sagitariano. Vocês falam que eu não trabalho com filme, não é muito minha atmosfera, eu sou músico, mas eu fico pensando que deve ser ao mesmo tempo uma grande alegria começar a fazer um filme e ao mesmo tempo uma grande tristeza, sabe por quê? Porque quando eu fico percebendo que quando vocês começam a trabalhar, todo mundo vira uma grande família. Exatamente. Aí todo mundo viaja e vai. Você nunca mais vai ver. E aí você vai convivendo com as pessoas. Mas e no isso é final, quando lindo. acaba o filme, é um terror, né? Não, Dá isso é aquela lindo. angústia, aquela nó na garganta, vai todo mundo embora, aí se chora. Aí, Não, mas isso Mas é a Virgínia nem lindo. estava falando que gosta de... Não, isso é lindo, porque isso também é... Vida. Exatamente, é tipo, é uma coisa muito espremida, acelerada de processos longos que você vive na vida. Tem pessoas que entram na sua vida e você e saem, flanam. A intensidade. Né? E o cinema ela tem essa coisa, essa coisa condensada, essa intensidade. Agora, uma coisa, respondendo a sua pergunta, assim, que eu acho que a Ostra foi muito importante para eu dirigir hoje em dia, é porque, de fato, eu falei assim, eu quero morar num set de cinema. Assim, e tipo, como atriz, você não consegue fazer mais, sei lá, né? Tipo, você não consegue fazer 4 filmes no ano, nem como direção, mas enfim. Mas assim, ter esse lugar. 5, hein? Mas... Fazia 5. Não, mas é que hoje em dia não é assim. Naquela época. Mas essa coisa assim de você conseguir, sei lá, de ter sua vida regida por isso. Né? Eu acho que eu fui apresentada a um deus ao cinema, assim, a deusa cinema. Tipo, que é isso. Então, pra mim, eu tenho uma produtora, não sei o que, eu respiro isso de fato, assim, sabe? E pra mim sei lá, fazer cinema, assim, como eu fui apresentada ali na Ostra, é um sonho de vida. Eu quero viver fazendo isso, assim. Beleza. A gente também tem uma questão, quando termina o filme, também é porque deu certo, né? Gente, tem pelo uma amor coisa, de deu Deus. certo, né? Terminamos, olha. Terminou de filmar? Antigamente tá tudo na lata, né? Terminou depois de montar, olha que delícia, vai lançar, coisa melhor do mundo. Não, eu a única... Você cria, né? Que cinema te proporciona isso. Cada locação, cada filme, você inaugura uma família, né? E são famílias que você desencontra e encontra, né, no processo do cinema, porque como você falou, você nasceu no cinema, né? E quando você nasce como atriz, você nasce como diretora, como o Walter Bela aí, quando ele viu o helicóptero, você estava filmando, estava nascendo ali também a diretora. Esse processo da gente, né, a minha vida, né, funde um pouco com a da Leandra, quer dizer, eu nasci no cinema, né, nesse movimento de cinema, e esse cinema é eterno, né? Ele não acaba um filme, eu morri, não. Pelo contrário, criei mais vidas, né, a partir dessa locação, desse filme, e que encontro outro pessoal que me abraça, outra família, e dá certo. É difícil você ter uma laranja podre em locação, ou ter numa equipe. Parece que é a dedo, né? Aquela festa que você convida o amigo de 80 anos, você vai fazer 80 anos, o outro traz o outro, e dá certo. Você nem conhece aquelas pessoas que estão vindo, mas dá certo, tá tudo direitinho, né? Eu acho que o cinema é isso, o cinema é essa família inauguradora eterna. Né? O Pitanga fez parte da família do Walter no Chico Rei, né? Não, vários filmes. No Menino Tingê. O Walter sempre tinha andar para lá e para cá. Não, agora eu vou contar um detalhe não do Menino de Gênio, não, do Chico Rei. Do Chico Rei. Fui chamado para fazer Chico Rei, nós, né? Fiquei um ano morando em Ouro Preto. Porque o filme era para não dar certo. O alemão para não dar certo. Então vários diretores vieram porque era aquele filme fracasso. Seguro ia pagar. E caíram na asneira de chamar um dos diretores final, Walter Lima Júnior. Que fez o filme dar certo. Aí o filme deu. Não era para dar certo. Aí o Walter percebeu isso, vou até o final. E o filme não foi até o final, aprendeu alemão para poder ir para a Alemanha montar um filme. Não, eu não aprendi alemão. Eu não aprendi alemão, não.
Em algum momento da minha vida, eu botei que queria aprender alemão. Eu comecei a estudar alemão, mas estudando alemão, assim, pela gramática do alemão, sem nunca falar. Agora eu só sabia algumas coisas a respeito da construção da frase. Então eu entendi pelos sufixos, entendeu? Que o cara estava falando de mim, entendeu? Na conversa. Aí eu perguntei a um cara que era um alemão, um ator alemão, que trabalhava no filme, trabalhou, não sei se é comigo depois, o Rainer Rudolph. Eu perguntei a ele, falei assim, vem aqui, por que ele estava falando de mim naquela hora? Eu joguei verde pro cara. E o cara me contou uma história que eu não sabia o que era. Não houve outros diretores, eu fui o único diretor do filme. Não, houve aquele menino que era o produtor, que morava... Produtor, mas não era o diretor. Eu fui o único diretor do filme. Mas esse cara, quando ele contou para mim isso, ele contou o seguinte, que o filme foi feito com dinheiro da igreja, de uma empresa chamada Provobis, e eles estavam a fim de pegar aquele dinheiro, entendeu? E ia jogar aqui num país de terceiro mundo e ia dar errado, como tudo dá errado, entendeu? E eles fizeram um seguro lá no Lloyd's of London, lá na Inglaterra, e iam ficar com o dinheiro. Aí o cara entregou isso ali para mim. Entendeu? Não, eles têm um seguro lá no Lloyd's of London e vão pegar o dinheiro aqui. Eu falei, aqui que vai pegar. Vai pegar mesmo. Fiz uma carta pro Lloyd's of London. Mas você foi para a Alemanha, montou o filme? Não, eu fui para a Alemanha para depois reclamar que eles tinham que me pagar, entendeu? Mas eu não montei o filme lá. Eu vi a série que eles montaram e eu achei que... Eu gostei de ter visto, porque montava. Entendeu? Tava lá, tinha uma história, entendeu? Mas eu, quando consegui isso, quando eu consegui saber que eles criar um obstáculo para eles pegarem o dinheiro, retido, que era dinheiro um dinheiro de fundo de cultura, de imposto de renda, tinha mil coisas ali jogadas no meio. Que eles fizeram esse seguro na Inglaterra para poder pegar o dinheiro na Alemanha de volta, como se fosse uma paga do seguro, né? Não, aí não deu. Eles não conseguiram pegar. Porque eu procurei um advogado e o advogado criou essa para mim. Falou assim, não, vamos fazer uma carta para o Lloyd's of London, você conta essa história inteirinha. Eu contei. Pronto. Aí o cara ficou na minha mão. Eu falei assim, agora você vai terminar o filme, meu amigo. Entendeu? Vai ter que terminar o filme, porque eu não vou voltar atrás. Aí eu fui lá na Alemanha, por isso que eu fui lá. Quando chegou na hora, ele botou o dinheiro, peitou essa situação, botou o dinheiro na frente, entendeu? Eu tava duro pra caramba, ele botou o dinheiro na frente e eu falei para ele assim, não, eu quero o filme, eu não quero esse dinheiro. Eu tava duro, mas duro mesmo. E a Branca tinha acabado de nascer, não tinha essa. Então foi sofrida aquela lei. Não, foi sofrida aquela ali. Então, mas enfim. Espero poder estar presente para uma sessão dessa sobre Chico Rei. Espero poder criar esse contexto para a gente exibir Chico Rei aqui, ó, tela grande. O Menino de Engenho passou. Também passa Menino de Engenho, mas Chico Rei, essa é a aventura do cinema. Deu certo, existe, a gente vai ver junto. Não, o Chico Rei é esse épico da malandragem, entendeu? O que houve, o Chico Rei, ele não tem a estatura, entendeu? De um filme feito no fluxo da criação o tempo inteiro. Não, ele é um conflito ambulante, entendeu? Mas foi o filme que mais me ensinou a fazer filme. Porque eu tive que, porque filme você aprende fazendo. Cinema você aprende fazendo. Você não tem, essa é a melhor escola, você aprende fazendo ele, entendeu? E você aprende principalmente quando você erra, né? Você convive com aquilo, né? E você se cobra daquilo. E se você tem ainda os seus ideais cinematográficos, mais ainda. Você fica mais
se batendo, né? Pra conseguir. Isso o Chico Rei me deu, que é uma luta muito grande. Ponto você se considera assim um cineasta autodidata? E se sim, como você se define dentro desse ponto? Eu acho que nós no Brasil somos autodidatas, entendeu? O caminho que eu fiz dentro do cinema é o mesmo caminho que foi feito pelo Humberto Mauro, pelo João Ford, todos os grandes heróis para mim do cinema, entendeu? Aprenderam fazendo, entendeu? Como é que eles aprenderam a fazer a linguagem do cinema? Eles aprenderam fazendo, né? Eu aprendi a orquestrar fazendo. Fazendo. Você me falou, você já me disse que com o cinema, você vendo nos filmes, você aprendeu, inclusive aquilo foi rico para você, Não, músico. Eu estava tentando fazer uma cena, viu Pitanga botando ouro no cabelo. É. Aí acendeu. Santa Efigênia. É. Mas eu acho que, sabe, o ato a persistência, entendeu? Inclusive aqui no Brasil isso é uma regra. Né? Você permanentemente está lutando para poder fazer. Então, isso já é um estímulo muito grande. Se você for ver como um sacrifício, aí acho que não vai levar a nada, entendeu? Mas como uma lição, é legal. Como uma lição, é legal. Entendeu? Porque você aprende uma coisa boa. Você não aprende só o sacrifício. E terminar o filme é também se afastar das pessoas que você ama no trabalho e você não vai ver mais. Entendeu? A maioria das pessoas que eu me lembro, eu quando vejo filme meu, eu me lembro das pessoas que eu trabalhei, entendeu? Das pessoas. Me lembro do cara, me esqueci o nome do Julinho, ela me lembrou aqui o nome do Julinho, entendeu? Mas eu me lembro do que ele fez, entendeu? E de outros tantos maquinistas e outras pessoas. Clóvis é maravilhoso o que ele fez nesse filme aqui, É maravilhoso, todos os detalhes daquilo, maravilhoso. Calcula, vai esquecer o Clóvis. Agora, você está fazendo um filme com o Clóvis, de repente você sabe que nunca mais você vai ver o Clóvis? Pô, não é? Ou nunca mais vou ver o Pedro, ou vou ver ele, ou vou ver ela, entendeu? Pô, é uma dor. Entendeu? Porque você sabe que você não vai... Porque você demora a fazer. Não é feito na televisão, você faz, mas daqui a 2 meses você já está dentro de um outro projeto que você vai fazer e tem uma roda viva ali, né? De gente que vai circular na tua vida o tempo inteiro. Mas no cinema não, é um acontecimento o reencontro. É um acontecimento o reencontro. Eu, por 2 vezes, nós fizemos filme juntos, mas eu fiz uma vez lá no início, né? Em 1965, no Carnaval, eu tinha filmado, no caso dele, eu já conhecia o Pitanga, né? Já conhecia, né? Do cinema e da convivência. Então, mas eu estava filmando, eu filmei uma cena com esse personagem e quando eu fui fazer uma cena do sacrifício, o camarada está preso, tá? Entendeu? Num tronco, tá? E o cara eu não acreditava naquilo. Eu não acreditava naquilo, entendeu? O cara fazia de uma maneira tão canastrona que eu falei assim, cara, eu não estou acreditando que esse cara está sentindo essa dor, eu não quero filmar isso. Aí eu mandei um telegrama urgente para ele. Falei assim, Pitanga, pelo amor de Deus, vem para cá. Não foi assim? Vem pra cá, ele foi. Então, tem um processo desse filme que é maravilha. Sem dinheiro, né? Faltou dinheiro. Pleno carnaval. A gente andava pra lá e pra cá, né? Pra resolver o problema de produção. Você lembra do Siri? Me lembro, teve uma briga com ele. Uma briga com o produtor, que era o Siri. O diretor de produção. Né? E a gente sem dinheiro para comer, aquela coisa toda, a gente
ficava eu, Geraldo Del Rey, e a Nessi Rocha e Maria Lúcia Dal jogando no carteado, tá, e bebendo cachaça no alambique que tinha ainda Zé Lindo Rega na fazenda. O alambique. Era um engenho. Com aquele calor e tal. E numa discussão, né, o Siri chega e põe o Walter numa encruzilhada. Falou, ô Walter. Ou eu ou ele? Ou eu ou ele. Eu digo, ô caralho, eu sou o ator do filme. Porra, já filmou, já fiz várias cenas. Como é que você é eu ou ele? É você que vai sair, sabe? Vai sair, viu? Eu tenho que ir. Tem que ir. Aí o Amanhã se fala. Aí o, Tá. Tem compromisso, vou viajar amanhã cedinho. Vai pra Minas? Não, quem me Obrigado, Wagner. Ele se deu Damos ele. Em breve, outros encontros. A parceria entre vocês é longa. Tem muito filme para vocês conversarem. Mas eu me lembro dessa jogada. Muito boa. Você despediu o produtor? Não, Walter ficou calado, de repente quando viu outro Walter, o Siri olhou e disse, manda ele embora, Walter. Aí o Walter conversou, Siri, põe a cabeça no lugar, você é necessário aqui, o Pitanga também é necessário. Sabe aquela coisa bem mineira? Aí o Siri terminou ficando. Não foi nenhum dos dois embora. Siri. Agora, oficialmente, aqui entre nós, já tiveram algumas vozes do lado de lá, vamos ecoar mais. Agora, comentários da plateia. Pô, pelo amor de específicas. Deus. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta mais específica, por favor. Tem uma pergunta sobre aquela cena. Peraí, só rapidinho que veio aqui uma pergunta aqui. Desculpa. Eu tenho aquela pergunta sobre aquela cena que Leandra fez com 13 anos de idade, tipo o surto, que você chamou. Como é que você fez aquilo? Como é que você ensaiou aquilo? Como é que você dirigiu aquilo? Como é que você produziu aquilo? Tipo, como é que era isso? Tipo, ter uma pessoa menor, né, no set, e assim, tipo, numa cena tão tensa, tão... Nossa, eu fiquei assim, tipo, me tocou profundamente. Como é que foi isso de dentro? Eu suponho, eu não quero evitar que ela fale não, mas eu suponho que ela viveu a situação de dificuldade do Fernando poucos minutos antes, entendeu? Então ela viu que o Fernando não estava conseguindo fazer a cena, ela foi testemunha disso, entendeu? Então ela viu que tinha uma tensão a bordo ali. Entendeu? No momento que eu venho com essa ideia de, vamos fazer a cena, qual é a cena que tem para fazer com ela, que não tem outras pessoas, só ela? Era essa. Entendeu? E de repente foi dado para ela essa alternativa, eu acho que ela já estava vivendo uma situação de tensão no set. Eu não sei como é que ela viu, mas eu achei que na hora... Porque para mim eu acreditei no ato, como ela fez. Até porque ela ia rasgar e a roupa não rasgava, entendeu? Ela ficou em luta com a roupa, entendeu? Porque era para os caras terem preparado o ponto onde ela pudesse fazer. E ela estava puxando no outro ponto ali, não rasgava nunca. E aquilo foi dando, sabe, a raiva para ela queria encontrar aquilo. Eu acho que, sabe, esse problema foi gerando uma outra coisa. Não sei como é que passou para ela, mas eu no ato acreditei. Atores que são, a Leandra é uma atriz nata, né? Eu já trabalhei com alguns atores que você não tinha, sabe, primeiros atores. A Leandra, estamos falando de cinema, mas ela estava no ar numa novela que fez sucesso, tinha uma história de uma unanimidade como atriz, né? Então, aquele ambiente, o Walter, essa história do Fernando, quer dizer, ela já estava dentro dela como atriz mesmo, né? Como uma pessoa que entrou no personagem, que veio preparada, né? Eu acho que ela já sabia como ia fazer aquela cena, nessa impressão que eu tive, né? Claro que tem a mudança do momento, mas ela era muito... A entrega. Muito atriz, muito... Sabe? A entrega. Ela estava entregue aquilo, então para ela... Eu não sei, Leandro, assim, achei muito magistral, cara. Fiquei muito impressionada com aquela cena, assim, de... Não. Eu acho ela bem impressionante também. Eu acho, na verdade, todo o filme bem impressionante quando eu lembro de quem eu era, assim. Tipo, porque eu lembro, eu era muito menina, cara.
Eu acho... Para liberar a Nanda, a Leandra, ela tinha que ter aula, porque ela não podia perder a aula do ano letivo. Então, muitas vezes, ela saía da cena para ter aula. Para fazer as provas. Era obrigatório, né, para o juizado de menores. Então, tem todo um, né? E ela saía fazer essa cena e provavelmente depois ia ter que estudar uma matéria de gramática. Mas eu lembro esse momento ali também em Fortaleza, que é o momento do estúdio, era um momento para mim que era bem exaustivo. E eu acho que essa cena se favoreceu disso também. Porque a gente filmava numa noturna muito noturna. De madrugada. De madrugada. E aí eu lembro que minha mãe não tava, quem tava comigo era a Nete, e eu, tipo... Eu fiquei bem trash, assim, eu acordava e tinha um McDonald's do lado, sabe? Assim, quero voltar pra cá! Tipo, tinha essa liberdade, assim, sabe? Tipo, também, de tipo, escolher um McDonald's. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Márcio Vitor. Márcio do elenco, maravilhoso. O Márcio, eu conheci o Márcio numa sala de aula, lá na Fundição, entendeu? Ele foi meu aluno lá na Fundição. Então claro, ele era um ator, mas que ele não fazia ator, ele é um poeta, entendeu? Mas ele não era oficialmente um ator, não era? Um dia a gente foi fazer um filme lá, um curta, entendeu? E aí eu peguei ele como o personagem, né? E ele se lembra? Eulapa. Era um filme que parodiava aquele filme daquele... Europa. Eu fiz o Eulapa. Aí tinha um cara atrás da porta. Para mim foi um presente, uma coroação dessa relação que eu tinha com você lá, né? De ter trabalhado lá, de você me levar para trabalhar com o Darcy Ribeiro, e depois de novo, né, fazer assistência de produção, ficava ali vendo tudo, isso como essas coisas que você levava para Leandra, das referências que você dava pra gente lá, e eu ia atrás de tudo, enfim, era um mundo assim, e enfim, tudo lá, conhecer essa turma. Mas foi muito rico aquilo, não só para você não, mas eu vendo aquilo que estava ocorrendo contigo, que você está olhando também, está observando. Várias histórias assim, né? Uma na pauta do Farol, vou passar por elas, tentar passar rápido, inclusive Meckler, que eu ia lá eu tinha acompanhado, que o Albergaria fez como ator o Monge, a filha do Carrasco, né? Eu acompanhava o Raimundo lá no Jardim Botânico, com ele cortando e botando as coisas. E aí, como o Meckler era o primeiro do árbitro, eu também ficava querendo ver como é que era, cara, passar daquilo para aquela outra coisa. E mas do Farol, da produção, né? Eu lembro que tinha, quando o Caio falou era um farol ativo, eu lembro da roubada que foi para pagar o farol. Eu tinha muito pouco tempo para poder pagar um farol que estava ativo, e aquilo podia dar uma merda fodida em volta, né? Uma outra coisa, quando você estava falando da relação com o Fernando, eu lembrei de uma coisa, e aí eu não sei, porque, né, 27 anos de lançamento, né? Tem quase 30 que a gente estava para lá. Mas quando teve um café da manhã desses que o Fernando estava estranho com você. E eu lembro de eu conversar isso com a Ângela, teve um primeiro momento da Tamara, mas já era a Ângela. E aí, de você, tipo, caralho, né, o meu apoio aqui não tá legal comigo, o que aconteceu? E aí a Ângela perguntava pra você, que cena vocês vão fazer hoje? E aí voltou pro café porque você entendeu que ele estava te provocando pra cena de discussão que vocês teriam depois, né? Do tipo, aí você voltou pra... E daqui a pouco eu fui atrás de você, depois, devagar. Quando eu chego lá, estão os dois discutindo no café da manhã, e eu falei, cara, que maravilha presenciar esse jogo, né, de cena. E eu tinha perguntado pra você, não sei se você lembra, quando acabou o filme, você falou agora de novo, né, dessa coisa da tristeza e tal, mas quando acabou o filme que você estava vindo, saindo ali da praia, a galera atirando, e eu perguntei, cara, e aí, como é que é acabar o filme e tal, esperando você dizer, que é incrível, né, você falou, cara, é uma tristeza profunda, acabou a brincadeira. Mas isso, acabou a brincadeira.
só um minutinho, lembrar, reverenciar uma grande figura que fez o filme, que é o Arduino Colasanti. Nossa, Porque a gente aqui, o Arduino é um companheiro incrível, sabe? Que é um cara que fez inúmeros filmes brasileiros, uma pessoa importante, fazendo ali um personagem que não era fundamental, mas era, né? Com uma grandeza, com uma figura... Ele ajudou na câmera, ele foi assistente da câmera. Figura extraordinária. Só queria lembrar dele aqui. Essas trocas aqui eram incríveis lá. Agora minha esposa estava perguntando, você fez cena com a Leandra? Eu falei, cara, eu não vi agora de novo. Eu acho que não, a gente se esbarrava ali, mas era isso, era um aprendizado cruzado o tempo inteiro, tudo, né? Vamos... Aproveitando a deixa Beijão. Do grande Pitanga, então, salve para o Pitanga. Ele que dá os cortes, tá? Eu vou alimentando, quero mais a conversa, mas aí oficialmente... Deixa eu só fazer uma perguntinha rapidinho. Não, mas última, pra fechar. Fechar já? Pra Leandra, foi seu primeiro filme e foi feito logo depois da sua primeira novela, que foi Explode Coração, né? Que também foi a primeira novela do Floriano Peixoto. É verdade. Né? E, assim, a minha primeira lembrança televisiva é essa novela. Então, assim, eu queria saber de você se rolou, assim, um estranhamento entre o set da televisão e o set do cinema, ou se você já estava acostumada porque você acompanhava sua mãe nos sets da vida, assim. Como que foi pra você essa diferença? Ah, não, foi diferente. Foi bem diferente. Mas foi muito emendado uma coisa na outra também. Mas foi muito diferente, acho que, na verdade, o processo mesmo de composição da personagem, assim, né, por mais que a outra personagem também era um universo muito distante, era mais próximo, sei lá, era uma cigana, mas, sei lá, era uma cigana urbana, né, essa personagem era totalmente diferente pra mim, foi muito diferente mesmo. E eu acho que novela também tem uma agilidade, né, assim, que eu amo, mas que é muito diferente também, assim. Sabe uma história que eu lembrei? Cara, eu lembrei do Eudes. Eudes, que fazia dublê dentro d'água, a gente trouxe ele pra cá. Não, que ele, era de morava em Jericoacoara. Surfista. E aí ele, se encantou com fazer cinema, e aí ele foi no caminhão do equipamento. O Eudes fazia o dublê dos variantes, quando morria alguém, a água era gelada, e o Eudes ficava lá. Era o papel que ele fazia. E no final ele falou, não, eu quero fazer isso, vamos. Daí hoje em dia ele é platô. Ele foi candidato a vereador aqui. Eu encontrei com ele depois como platô, assim, na vida. Será que morreu na praia? Ele veio de caminhão. Tá aí. Estava dentro d'água gelada, ele saía roxo, porque o marinheiro morria de cabeça virada para a água, né? Daí ficava lá o Eudes. Mas a relação dele com o filme era um pouco a minha relação aqui no Rio com o Walter e esse mundo do cinema. Esse lugar de... o que precisa fazer? Onde é que segura? Onde é que limpa o chão? Não é possível que não tenha espaço para alguma coisa. Eu via ele ganhando o Walter nisso, né? Eu não precisa ficar... Pô, mas aí vai ter que ficar um ator. Eu fico. Eu lembro que no Ingeri a gente teve uma coisa, uma festa junina lá e tal. E eu lembro do Walter, de você impressionado com o personagem que ele fez lá. Assim, falou, cara, esse cara é legal. Ele é o mais legal da quadrilha, o mais divertido é ele. Quer dizer, ele tava numa vibe. Ele queria isso. Ele queria. Achava, acho que em muitos níveis, assim, o cinema nos salvou, sabe? Igual eu aqui da periferia do Rio, aqui de uma coisa ali, sou da Praça Seca e tal, e vir pra cá era outro planeta mesmo. Eu lembro quando você me chamou pro primeiro trabalho, você falou, olha, você vai até Tiradentes, sabe onde é Tiradentes? Sei, eu no Orelhão, não sei. Lá você vai pegar um ônibus que é Tiradentes, Praça Seca. Eu falei, eu sou da Praça Seca! Caralho! Foco em cima, esse ônibus. Era o ônibus que passava lá no lugar, na secretaria do Daci, né? Do Brizola e tal. Eu falei, eu sei onde é. Não, deixa, eu conheço, do lado da Mangueira, tá ligado? E aí dali a gente, enfim, foi coroar essa relação ali.
E eu acho que o Desigual, acho que a gente olhava para essa coisa e dizia, cara, dá para viver disso, dá para ser dessa galera, a vida dá para ser essa aqui. Passa o tempo e a gente faz, né? Então eu me encontrei várias vezes e tem esse abraço de caralho, velho, estamos aqui, estamos andando, deu, né? A gente se misturou. Mas todo mundo que fez a Ostra que eu encontro, assim, equipe, a Ana, né, Ana Vanstin. Ana Vanstin, fez os outros. Todo mundo que eu encontro, assim, que fez, tem uma relação muito específica. Assim, o Clóvis também, que eu encontrei algumas vezes depois, a Vera, assim, sabe? Todo mundo, tipo, que eu encontrava era, tipo... Ana, que era a maquiadora. Eu tive uns choques com ela. Aliás, eu sempre tenho choque com maquiador. É porque maquiagem é um lugar muito próximo do ator, né? Assim. Não, é porque ela veio e botou tanto creme no teu rosto que eu falei assim, não, pera lá, por que você está fazendo isso? Primeira cena. Pois é. Não, eu me lembro que eu passei o dedo assim, ó, saiu uma quantidade de massa. E hoje eu vi na primeira cara, a pessoa tem 13 anos. morena naquela cena do que em todas as outras. É porque ela queria que eu ficasse com a pele mais morena, de praia. Não, pois é. Mas eu sempre tenho minha maior crise é com o maquiador. Teve uma com a Rita, pra lembrar dessas texturas. Mas é porque quando você falou dessa cena do lençol indo atrás da Leandra e tal, ele terminava, era a transição, né, da criança para adolescência. O lençol terminava em cima da Leandra e sangrava. Né? Ah, é a Rita. Da Rita dizendo pra você, mas não, é quando ela acabou de ver a cena, ela falou assim, Walter, há um detalhe nessa cena, que é o seguinte. Depois de ter feito todo aquele negócio do coisa voou, tal, toda, a traquitana inteira, depois, aí ela vem com esse detalhe destruidor, para querer destruir com a minha crença na cena. Ela falou, o sangue não vem para cima, o sangue vai para baixo. Aí eu falei assim, esse vai para cima, entendeu? Porra. Você dizendo pra ela, não, você tentando explicar, dizendo, não, mas é bonito, porque tem uma coisinha. Porra, ô Vitor, que detalhe. A magia do cinema. Não, é mal que ela quando viu o filme, ela fez assim, você tinha razão, o sangue sobe. Antes de saírem, por favor, quero fazer uma foto desse palco, por favor. Quem quiser fazer o registro. Mas ela falou assim, não, você tinha razão, o sangue sobe. O meu subiu na cena. Como um espetáculo, né? Vimos o espetáculo, então, por favor, foto desse elenco maravilhoso. Você também vai, cabeça é parte disso. Já olha as pessoas fazem assim. Eu vou querer ficar numa foto aqui com o Capitão. Não, cadê? Você não vai fazer a clássica? Espera o Márcio tá indo. Não, eu chego junto, mas eu guardo. O Márcio tá vindo. Márcio, aqui. Chega aí. Agora eu me lembrei de você ia na ilha. Eu ia na ilha, ficava livrando em tudo. Obrigada. Obrigado a você. Deu vida isso. Eternamente.